Sejam muito bem-vindas ao Maiverso. Eu sou a Mai. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui comigo mais uma vez. E no papo de hoje, a gente vai falar sobre aquelas pessoas que passam a vida inteira fazendo mal para os outros, mas aí do nada vem com aquele "me perdoa". Hoje, a gente vai falar sobre esse tal do perdão tardio. Porque eu vou falar para vocês. Eu acredito que se o perdão tá vindo tarde demais, é porque a pessoa sabia exatamente o que ela estava fazendo desde o início. Esse tema surgiu depois de uma conversa com uma amiga minha e ela me contou a aflição que ela estava sentindo porque o pai dela, que foi ausente a vida inteira, apareceu de repente depois de ser diagnosticado com uma doença grave e ele queria fazer parte da vida dela agora. Ele queria conhecer os netos, ele queria ser família. E todo mundo ao redor falava que ela tinha que perdoar, porque ele tá doente, porque ele tá velho. E que ele é o pai dela, que ela precisa estar lá por ele. Por que a responsabilidade de consertar a relação sempre cai sobre quem foi ferido? E o mais importante, por que a gente trata o perdão como uma obrigação moral? Quase como se fosse um remédio que a gente precisa engolir, mesmo que faça mal. Então, se você já se sentiu pressionada a perdoar alguém que te machucou, ou se você está nesse momento difícil agora, esse episódio é especialmente para você. Desde sempre ensinam a gente que perdoar é divino, que perdoar liberta, que a gente tem que perdoar para seguir em frente. Mas quem disse que perdão é obrigação? Quem disse que só existe cura se eu abrir a porta para quem passou anos me machucando? Essa narrativa do perdão como virtude suprema está profundamente enraizada na nossa cultura. Está na religião, está no livro de autoajuda, mas às vezes desconectados da realidade. Porque todos parecem concordar que o perdão é o único caminho para a paz interior. E não me entendam mal, o perdão pode ser transformador quando ele é genuíno, quando vem de dentro, quando faz sentido para a pessoa que perdoa. O problema é quando ele vira imposição, quando vira métrica de caráter, quando é sobre evolução espiritual, sabe? É aquele papo de "nossa, mas você ainda não perdoou o seu ex, já faz tanto tempo". Ou "guardar mágoa só faz mal para você, não para outra pessoa. Você precisa perdoar seus pais para ser feliz". Essas frases soam familiares, não soam? Elas carregam uma verdade parcial, mas também escondem uma armadilha. A ideia de que o tempo apaga tudo, de que a intensidade da dor tem prazo de validade e de que existe um cronograma universal para a cura emocional. E o pior, essa pressão pelo perdão muitas vezes serve mais para o conforto da sociedade, para manter as aparências, do que para o bem de quem foi ferido. É mais fácil dizer que perdoa e segue em frente do que confrontar o desconforto das relações quebradas. O perdão não é um interruptor que a gente liga quando decide que é hora. É um processo complexo, é pessoal. Às vezes, nem sequer é possível. Algumas feridas são profundas demais. Algumas pessoas simplesmente não merecem o nosso perdão. Porque, me escuta, algumas coisas são imperdoáveis. E isso não faz de você uma pessoa pior, menos evoluída ou mais amarga. Faz de você alguém que respeita seus próprios limites, que honra a sua história e que não se submete à reconciliação vazia, sabe? Em nome de uma paz superficial. Tem gente que só olha para o que fez quando está com medo da morte, quando o orgulho já não serve mais, quando o corpo não aguenta mais. Aí será que vem a consciência? Será que isso é arrependimento? Ou é medo de ficar sozinho? Medo de morrer sozinho? Para mim, o verdadeiro perdão ele não vem como barganha ou com salvação dos próprios pecados. Essa é uma das manifestações mais comuns do perdão tardio. O arrependimento do fim da vida. É aquela pessoa que nunca se importou com o estrago que ela causava, mas de repente, diante da própria mortalidade, tem uma epifania. Ela quer limpar a consciência, ela quer acertar as contas, fazer as pazes. E levanta uma questão fundamental. Qual que é a verdadeira motivação por trás desse pedido de perdão? É genuína a preocupação com o sofrimento que ela causou? Ou é um último ato de egoísmo? A tentativa de morrer em paz, sem ter que lidar com as consequências nos próximos atos? Porque pensa comigo, se a pessoa teve décadas
para refletir sobre as suas ações, para buscar reparação, o quanto isso realmente tem a ver com você e com seu bem-estar. Porque muitas vezes esses pedidos de perdão, eles vêm carregados de muita manipulação. É aquele papo de não quero partir desse mundo brigada com você, não sei quanto tempo ainda tenho, só quero fazer as pazes antes de ir. Frases que colocam um peso imenso sobre quem carrega cicatrizes profundas. E o mais irônico é que raramente esses pedidos vêm acompanhados de um real reconhecimento do mal causado. É aquele perdão genérico. Me perdoa por qualquer coisa que eu tenha feito. Perdoa os erros que cometi como mãe, como pai. Como se anos de negligência, abuso ou abandono pudessem ser resumidos em qualquer coisa. Erros. O verdadeiro arrependimento, ele exige especificidade. Exige que a pessoa diga, eu entendo que machuquei quando fiz X, Y e Z. Eu entendo o impacto que isso teve na sua vida. Não espero seu perdão, mas eu quero que você saiba que eu reconheço o mal que eu causei. Sem esse nível de consciência e principalmente de responsabilidade, o que a gente tem não é um pedido de perdão, é um pedido de absolvição. E você não tem obrigação nenhuma de ser padre, juiz ou terapeuta de quem te feriu. E quando a gente fala de pai e mãe, o buraco fica muito mais embaixo. Porque tem pai que some, tem mãe que maltrata, tem gente que tá ali, mas nunca esteve de verdade. E aí quando a gente vira adulto, quando a gente cria força, quando a gente vira alguém, e aí eles não querem perder o acesso, eles querem o perdão, mas eles não querem a responsabilidade. Eles querem aquele perdão por atacado, sabe? Me perdoa porque eu fui um pai ruim. Perdão não é sobre se preservar, é sobre entender o que fez e entender a extensão desse problema para o outro. A relação com pais ausentes ou negligentes tem um terreno especialmente doloroso quando a gente está falando de perdão tardio, porque existe uma santificação da figura parental, né? Como se o simples ato de gerar uma criança desse direito perpétuo ao amor e ao perdão dessa pessoa. Mas vamos ser honestos, paternidade e maternidade vai muito além da biologia. É um compromisso, é presença, é cuidado, é proteção. E quando esses elementos faltam, quando o que resta é apenas o título, que por si só não justifica a reconciliação forçada, o que muitos pais ausentes ou abusivos não entendem é que o perdão, se vier, precisa ser construído. Não é um cheque em branco que você entrega de uma vez. É um processo que exige, no mínimo, mudança real de comportamento e reconhecimento do que foi feito. Entender a profundidade dos atos. E não apenas só promessas. Principalmente, nunca, em hipótese alguma, negar que fez o que fez. Porque uma coisa que eu não entendo é que tem muitos pais que, quando são apontados os seus erros, eles negam imediatamente. Se a gente for ponderar aqui, se a gente tem, sei lá, 20 anos, se a gente está falando que o pai fez alguma coisa há 10 anos, a gente era criança. A gente lembra exatamente o que vocês fizeram. Está muito fresco na nossa cabeça. Você pode talvez ter 60, 50 anos, mas para a gente isso foi ontem. Para você pode ter sido só uma quarta-feira qualquer. Para a gente pode ter sido o pior dia das nossas vidas. Então, o reconhecimento do que foi feito é muito importante. E eu não estou falando só de coisas gravíssimas, não. Existem coisas muito traumáticas que não são necessariamente hediondas, né? O reconhecimento de que aquilo machucou o outro é muito importante. Porque a gente, enquanto adulto, a gente faz isso, né? Se um amigo nosso chega pra gente, pô, aquela fala, aquele comportamento que você teve me machucou. Você vai negar que você fez? A pessoa vai achar que você é doida, né? Porque quando a gente é adulta, a gente entende, a gente tem empatia por aquela pessoa. Então, por que não ter pelo seu filho? Perdão, ele não significa retomar uma relação como se nada tivesse acontecido. Porque perdoar alguém e ainda assim manter distância, estabelecer limites rígidos ou até mesmo ter um afastamento completo é completamente plausível e compreensível. Porque o perdão não significa esquecer. Não significa confiar de novo, não significa dar uma segunda chance, terceira, décima. Perdoar, quando acontece, significa que a gente escolheu perdoar aquela pessoa. Escolheu, entendeu o que aquilo significa. Mas é uma escolha sua.
E somente sua. O mais louco é que cobram o perdão de quem apanhou. Mas é seu pai. Mas ele tá morrendo. Mas ela tá arrependida. Mas e o que fizeram para a pessoa que sofreu? E a pessoa que cresceu sem apoio, sem amor, que foi negligenciada, que foi manipulada, que foi hostilizada, humilhada a vida inteira? Todo mundo sabia exatamente o que estava acontecendo. Porque existe uma assimetria cruel quando a gente fala de perdão. Quem causou o dano pode passar décadas sem assumir essa responsabilidade, sem buscar reparação, vivendo uma vida normal. Mas quando finalmente decide que quer ser perdoado, espera-se que a pessoa ferida responda imediatamente e de preferência com abraços e lágrimas de reconciliação. É quase como se ela fosse o problema e a solução da sua vida. Então ela te tratou mal, fez mal para você durante anos e agora ela te dá um presente, que é o perdão dela. E só o que você tem que fazer é aceitar. Olha que coisa linda. Porque se você resiste, se você hesita, se você diz que não está pronta ou que simplesmente você não quer, vem uma pressão social imensa de todos os lados, da sua família, às vezes até dos seus amigos. Parece que todo mundo tem uma opinião sobre como você deveria lidar com a sua própria dor. Não perdoar é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Essas frases, por mais bem intencionadas que elas sejam, carregam uma violência sutil. Elas invalidam a sua experiência, minimizam seu sofrimento e pior, colocam em você a responsabilidade pela cura de uma relação que nem foi você que quebrou. É como se a pessoa que te feriu tivesse o direito de determinar quando que é a hora de fazer as pazes. E você tivesse a obrigação de aceitar esse timing, independente do seu próprio processo. Essa pressão pelo perdão, muitas vezes ela vem disfarçada de preocupação com o seu bem-estar. Como se você fosse incapaz de determinar o que é melhor para a sua própria saúde emocional. A verdade é para que muitas pessoas, o que realmente traz paz não é o perdão forçado, mas é o reconhecimento da dor que sentiram, a validação pelo que aconteceu, o respeito pelos limites que estabeleceram, o direito de poder escolher quando perdoar. E o mais importante, compreender que não perdoar não faz de você uma pessoa amarga, rancorosa, presa no passado. Pode ser simplesmente um ato de autopreservação. Uma forma de dizer que o que aconteceu foi grave demais para simplesmente ser perdoado. Porque algumas feridas não cicatrizam com perdão. Até porque perdão não é atalho para cura. Às vezes a gente cura mesmo colocando limite, ou quando a gente se afasta, quando a gente procura ajuda profissional. Existe esse mito persistente na nossa cultura de que o perdão é um pré-requisito para a cura, né? Como se fosse impossível seguir em frente, encontrar paz, construir uma vida plena sem antes perdoar quem te feriu. Mas a realidade é muito mais complexa. A cura, ela pode vir de muitas formas e o perdão é apenas uma delas. Não é a única, não é a mais importante e certamente não é a mais adequada para todos os casos. Para muitas pessoas, a verdadeira cura ela vem quando reconhecem a gravidade do que sofreram, sem minimizar, sem racionalizar, ou quando permitem sentir raiva, tristeza, indignação, emoções que muitas vezes são reprimidas em nome do perdão. Estabelecer limites claros com quem te machucou, muitas vezes isso significa afastamento completo. E isso não é fracasso, não é fraqueza, não é falta de evolução espiritual ou emocional. É simplesmente reconhecer que algumas violações são graves demais para ser perdoadas e que o seu bem-estar emocional importa mais do que a absolvição de quem te feriu. A verdadeira cura vem quando a gente para de se culpar por não conseguir perdoar. Quando você entende que a sua raiva é válida, que essa dor é legítima e que você não tem obrigação de minimizar o que aconteceu para que os outros se sintam confortáveis. Porque no fim das contas, o que realmente importa não é se você perdoou ou não. É se você conseguiu construir uma vida que não é definida apenas na dor que você sofreu, mas também pela força que você descobriu em si mesma através dessa experiência. Se você está ouvindo isso pensando, será que eu não tenho que perdoar mesmo? E a resposta é não. Perdoar é escolha, não é imposição. Vai no seu tempo. Não existe prazo para processar trauma, para cicatrizar feridas. Se alguém te machucou por anos ou décadas, é completamente razoável que você precise de muito tempo. Talvez até mais tempo do que essa pessoa ainda tem de vida. Perdão e reconciliação são coisas diferentes,
Mesmo que um dia você chegue em um lugar de perdão, isso não significa que você precisa retomar a relação, que você precisa agir como se nada tivesse acontecido, ou que você precisa permitir que essa pessoa volte a fazer parte da sua vida. O arrependimento genuíno, ele não exige perdão em troca. Se alguém está verdadeiramente arrependido pelo mal que causou, esse arrependimento não vem com condições e expectativas. Não é uma transação onde a pessoa fala me desculpa e você, em troca, dá a absolvição imediata. O verdadeiro arrependimento aceita as consequências, inclusive a possibilidade de nunca ser perdoado. Você não é responsável pela paz de espírito de quem te feriu. Se alguém te procura buscando perdão para morrer em paz, para limpar a consciência, lembre-se, não é a sua obrigação proporcionar esse conforto. Sua prioridade deve ser o seu próprio bem-estar, não aliviar a culpa de quem te causou dano. Confie na sua intuição. Se algo dentro de você resiste fortemente à ideia de perdoar, se seu corpo reage com ansiedade, tensão, com mal-estar, quando você considera a reconciliação, se escute os sinais. Muitas vezes nosso sistema nervoso sabe mais do que a gente, até antes da gente ter consciência daquilo, sabe? Lembre-se que você não precisa decidir agora ou para sempre. Perdão não é um interruptor que você liga e desliga quando quer. É um processo que você pode mudar com o tempo, com as novas informações, com o seu próprio crescimento pessoal. Você pode sentir que nunca vai perdoar, mas amanhã pode sentir diferente. E qualquer um desses caminhos é válido. O importante é que essa decisão venha de dentro de você, do seu próprio processo, das suas próprias necessidades, não de pressão externa, não de medo de julgamento e não da culpa que colocam em cima da gente. As aparências para a reconciliação não são sua responsabilidade. Esse episódio é para todo mundo que já se sentiu culpado por não conseguir perdoar. Você não está sozinho e se quiser continuar essa conversa, me manda no Insta ou comenta aqui no post do episódio. Eu quero terminar compartilhando algo mais pessoal. Durante muito tempo, eu me senti uma pessoa muito pequena, menor mesmo, porque eu não conseguia perdoar certas coisas que aconteceram na minha vida. Como se essa incapacidade de perdoar fosse uma falha de caráter, um sinal que eu não era evoluída ou que eu não era forte o suficiente, madura o suficiente. Mas com o tempo e com muita terapia, eu entendi que o verdadeiro crescimento não está em perdoar tudo e todos. Está em ser honesta comigo mesma, sobre o que eu sinto, sobre os meus limites e sobre o que é saudável para mim. Eu aprendi que eu posso seguir em frente sem perdoar, que eu posso construir uma vida plena, cheia de amor, de alegria, de realizações, mesmo carregando feridas, que talvez nunca cicatrizem, porque algumas coisas são irreparáveis, algumas coisas são imperdoáveis. E se você está nesse lugar agora, se sentindo pressionado a perdoar, a sua resistência não é fraqueza. Pode ser, na verdade, um ato de autopreservação, de amor próprio, de respeito e de entender os próprios limites. Então, respira fundo e lembra. O perdão, se vier, deve ser um presente que você dá a si mesma, não uma obrigação que você cumpre para os outros. E se não vier, tudo bem também. Você continua sendo digna de uma vida plena, com ou sem o peso do perdão nos seus ombros. Muito obrigada por estarem aqui hoje e lembre-se, suas emoções são válidas, sua experiência importa e você tem todo o direito de processar a sua dor no seu próprio tempo, do seu próprio jeito. Até o próximo episódio.